Muito bem, sabadão é dia do quê? Isso aí, dia de Thiago Responde. E hoje eu vou responder mais algumas perguntas. E tem uma pergunta aqui no título que você já viu e você já tá ligado nos esquemas, que a do título é sempre aquela que eu deixo por último para segurar você no vídeo, né? Mas ó, seguinte, vou responder aqui 4 perguntas bastante interessantes. Se você quiser ir direto para as perguntas, estou deixando aqui a minutagem de cada uma delas, beleza? Olá, primeira pergunta é da @GambatiCaroline. Acha que o setor imobiliário vai se enfraquecer no pós-crise? Os FIIs também, acho que o FIIs aqui, ela quis dizer de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. Carol, obrigado por sua pergunta. E é o seguinte, honestamente eu não sou o maior especialista de mercado imobiliário, então confesso que eu tenho muitas limitações em entender este mercado, mas eu esperava que este mercado fosse dar uma balançada bem no começo da crise, mas eu fui surpreendido. O que aconteceu foi o seguinte: como a taxa de juros caiu bastante, né, durante o início da crise, no dia que eu estou gravando esse vídeo a gente está com uma Selic de 2%, quando a gente olha linhas de crédito que são colaterizadas, crédito imobiliário é uma delas, colaterizada que eu estou falando são linhas de crédito que têm garantia, elas respondem bem a esses estímulos. O que na prática significa dizer que caiu bastante também os juros do crédito imobiliário. E por essa razão, o segmento de crédito imobiliário respondeu muito rápido. Inclusive, para a turma do clube da T2, eu fiz uma análise do balanço de todos os bancos privados, Itaú, Santander e Bradesco, e do primeiro trimestre para o segundo trimestre, a carteira de crédito imobiliário dos 3 bancos privados aumentou, o que significa dizer que estes grandes bancos emprestaram bastante dinheiro no crédito imobiliário. Inclusive, recentemente eu vi uma matéria dizendo que, olha, a indústria da construção civil está mais pujante do que nunca. Então, respondendo à dúvida da Carol, para minha surpresa, a indústria da construção civil, ela não sofreu o baque que eu, Thiago, imaginava que ela sofreria em função desta paralisação. Então, eu errei neste ponto, claro que eu posso errar mais vezes. Então, a menos que a gente tenha uma queda muito grande da economia, maior do que aquilo que a gente já sentiu, maior do que aquilo que a gente já registrou, eu imagino que, inclusive, a construção civil pode ser um caminho para a gente ter uma recuperação mais rápida. E eu imagino que os FIIs que ela colocou aqui, embora ela só colocou só um, ela esteja se referindo aos fundos de investimento imobiliário. Os fundos de investimento imobiliário podem ter aí, na minha visão, um processo de readequação importante, porque muitas empresas aí experimentando o processo de home office, gostando do processo de home office, podem entender aí a necessidade ou a flexibilização disso, e aí eventualmente alguns contratos de aluguel ali de lajes corporativas podem ser renegociados, mas não é algo que na minha visão vai impactar toda a indústria de fundo imobiliário, porque a gente tem fundo de shopping, a gente tem fundo de logística, a gente tem tantos outras modalidades de fundo, então eu não imagino que pelo menos no curto prazo a indústria de fundo imobiliário possa ser tão afetada assim. Então, na minha visão, eu imagino que não vai ser tão afetado assim, porque a taxa de juros conseguiu dar uma segurada forte no crédito imobiliário. Beleza? Segunda pergunta da Tata Coelho, Tata CS Coelho. Qual sua opinião sobre a carreira de educador financeiro, mentor e consultor? Tata, aqui eu tenho um pouco de paixão e eu tenho um pouco de ódio sobre isso aqui. Olha só, é um negócio que é muito delicado, né? Porque é o seguinte, existe uma demanda muito grande por esse tipo de profissão e eu gostaria que nós tivéssemos mais pessoas falando sobre educação financeira. Por quê? Porque o brasileiro, de um modo geral, não recebeu educação financeira. Eu não recebi educação financeira, você que está aqui me assistindo também não recebeu. Portanto, quanto mais pessoas a gente tiver falando sobre a educação financeira, melhor. Porque um país que é bem educado financeiramente falando é um país que consegue melhorar e se desenvolver melhor, certo? Então, este é o lado pelo qual eu
nutro uma certa paixão. Por outro lado, eu percebo que acaba sendo um local para que a gente veja muita ganância, muitos oportunistas surfando neste mercado. Então, é um grande desafio a gente olhar para isso, porque sim, eu gostaria que tivéssemos mais educadores financeiros, mas eu gostaria que tivéssemos mais educadores financeiros responsáveis com aquilo que eles falam. E aqui eu quero dizer o seguinte, existem muitos bons educadores financeiros, aqui mesmo no YouTube, muitos educadores financeiros muito bons, daqueles que eu nutro o maior respeito e maior admiração, tá? Eu vou dar um exemplo de um garoto jovem que eu admiro bastante, que é o Murilo, eu não lembro exatamente o sobrenome dele. O canal dele é Favelado Investidor, porque é um garoto jovem que saiu da periferia, e aliás, saiu não, né? Ele ainda vive na periferia, mas ele resolveu falar de educação financeira, principalmente ali para a galera da periferia. É um trabalho incrível, porque a galera da periferia, de um modo geral, sempre foi marginalizada com isso. Ninguém nunca se dispôs a falar com esse povo. Então, isso é muito bom. Legal, o trabalho do Murilo é incrível. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós precisamos de mais Murilos falando com honestidade, falando com autenticidade para essa parcela da população, e eu, vez ou outra, acabo vendo o material dele, e eu vejo que ele fala com honestidade. O que a gente não pode ter é gente se aproveitando da ignorância das pessoas para vender promessas de coisas que são impossíveis de acontecer. Este é o grande problema. Então, quero aproveitar, não conheço o Murilo, nunca falei com ele, mas eu quero aproveitar para dizer que o trabalho que ele faz é legal e que a gente precisa de mais iniciativas como essa, para que a gente possa levar a mensagem da educação financeira como uma educação financeira que pode sim ajudar as pessoas a terem melhor condição de vida e não alimentar nas pessoas a esperança de um enriquecimento falso, um enriquecimento rápido, porque isso é impossível, beleza? Então, a minha opinião é, nós deveríamos ter mais educadores financeiros, mas nós deveríamos ter mais Murilos e menos educadores financeiros que vendem ilusão, beleza? A Cristiane perguntou o seguinte, eu ia ler a pergunta aqui da Cris, mas antes de ler a pergunta da Cris, que tá falando aqui sobre PN, ON, deixa eu falar uma coisa pra você. Seguinte, segunda-feira vai começar a semana do bancário aqui na T2, você não pode perder esta parada. É o seguinte, a semana do bancário vai acontecer de segunda a sexta-feira, serão 5 super aulas ao vivo, super mega lives, é sério, você não pode perder. Seguinte, e é gratuito, o link para você se inscrever está aqui embaixo. Se inscreve, coloca o nome e e-mail, que aí eu vou avisar para você, só para você ter uma ideia, A primeira aula, eu vou falar sobre o Pix e o Open Banking. Se você não sabe qual que é o impacto que essas duas tecnologias trarão para o seu mercado, eu tenho dito o seguinte, que se você trabalha no banco e não sabe o impacto que essas tecnologias trarão ao seu mercado, você é tipo o taxista que foi surpreendido lá pelo Uber. Sacou? Então você precisa entender. Se você quer saber sobre isso, se inscreve aqui para você participar da Semana do Bancário que começa segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Se inscreve, é gratuito e eu te vejo na segunda. Vamos lá responder a pergunta da Cris. PN ou ON? Como o acionista minoritário vale mais a pena PN por causa dos dividendos? Ela está perguntando aqui sobre ações preferenciais e ordinárias. Ô Cris, olha só. Sendo muito honesto, para mim não faz a menor diferença se é PN ou ON. Pensa o seguinte, sendo acionista minoritário, a gente tem de pensar não necessariamente nos dividendos, porque eu quis trazer essa pergunta aqui para o YouTube, Cris, porque pensa o seguinte, às vezes a gente tem a ilusão de que para mim, investidor, é melhor eu receber dividendos. Mas será que é mesmo? Eu não sei se é melhor. A questão de eu receber dividendos ou não está relacionado com a minha necessidade daquele momento. Ora, se eu estou numa fase da minha vida, que eu estou numa fase de acumulação, imagine a seguinte situação. A Amazon é uma das empresas que mais cresceu no mundo nos últimos anos. E a Amazon é uma empresa que não distribuiu dividendo nos últimos anos.
Se eu estou numa fase de acumulação de patrimônio, será que seria melhor para mim ter recebido dividendos da Amazon ao longo dos últimos anos? Ou será que seria melhor para mim ter comprado ações da Amazon e ela ter reinvestido todo o lucro que ela reinvestiu e ter crescido o que ela cresceu e eu ter participado disso? Estou trazendo essa reflexão para falar de Amazon para dizer o seguinte: às vezes a gente tem a ilusão de que eu estar recebendo dividendos, ele é necessariamente melhor para mim. Mas talvez para um momento da minha vida não seja. Talvez para o momento da minha vida é melhor que eu não receba dividendos. É melhor que a empresa pegue o lucro que ela teve e reinvista no próprio negócio para que ela tenha mais lucro. Porque quando a gente fala de mercado de capitais, a gente tem de entender que nós estamos vivendo sempre num certo trade-off entre o que eu ganho ou deixo de ganhar. Deixa eu explicar isso para você. Imagine a seguinte situação: eu fui lá e comprei 10 mil reais em ações de uma determinada empresa e essa determinada empresa teve um retorno sobre o capital de 20% ao ano. E aí ela foi lá e pagou isso de dividendos para mim, certo? Eu recebi lá 20% ao ano, exagerando aqui. E aí eu peguei essa grana, a pergunta é, o que eu faço com essa grana agora? Eu tô com esses 20% aqui, o que eu faço com isso? Aonde eu vou colocar esse dinheiro? Agora, eu tenho aqui uma oportunidade melhor? Eu vou conseguir pegar esse dinheiro que eu recebi e alocar esse dinheiro em um outro produto, em uma outra empresa, em uma outra ação que eventualmente me trará um retorno maior do que 20%? Ou será que não seria melhor eu falar para essa empresa: ei, empresa, você está em fase de crescimento. Faz o seguinte, não me dá o dividendo agora, eu não estou precisando desse dinheiro. Olha, pega esse dinheiro e reinveste no negócio, porque assim, se você conseguir trazer um retorno de 20% o ano que vem, vai ser melhor, porque você vai trazer um retorno sobre o capital que eu já ganhei. Então é o que a gente chama popularmente de uma carteira de dividendos e uma carteira de crescimento. Então eu trouxe essa pergunta da Cris para a gente refletir. Será que a gente precisa focar em dividendos? Não sei. Vai muito do seu objetivo. É que às vezes a gente quer antecipar um rendimento sem ter a necessidade. Então pensa, quando você está formando a sua carteira de investimentos, pensa na sua necessidade. Talvez não faça sentido você ficar focando em ganhar dividendos se você não tem uma oportunidade melhor para colocar aquele dinheiro. Talvez. Reflita sobre isso. E por último, a pergunta do Ian. O Ian faz parte do clube da T2. É nóis, Ian, tamo junto. Ele pergunta assim, ó, CEA e MBA ou CEA e CFP, para quem quer evoluir no mercado financeiro? Parada é a seguinte, Ian. Eu acredito que nada é melhor do que a certificação. Cara, vai de certificação. E eu explico isso por quê. O MBA não é melhor do que a certificação. Ponto. Não é. E não adianta você querer me convencer do contrário. Eu vou te explicar. Olha só. Você vai ficar 1 ano e meio fazendo um MBA, certo? E aí você vai aprender um monte de coisa que talvez, vou dar aqui até o benefício da dúvida, você vai aprender um monte de coisa que, dando para você o benefício da dúvida, são coisas que são relevantes. Mas, apesar da sua relevância, não são aplicáveis ao seu dia a dia. Parte do que você vai aprender vai ser aplicável ao seu dia a dia. Ao passo que se você tira a certificação, por exemplo, como o CFP, você vai estudar ali, vai forçando a barra por 6 meses, onde a maior parte das coisas que você vai aprender será relevante e aplicável no seu dia a dia. E mais, pergunto para você, quantas pessoas que você conhece que tem MBA? Não sei. Agora, quantas pessoas que você conhece que tem CFP? Também não sei. Então, para que você valorize o teu currículo, você precisa ser diferente. Então, não estou dizendo que o MBA não é importante. Sim, ele é importante. O MBA é importante, o mestrado é importante. Mas, nos dias de hoje, na minha percepção, eu só faria um MBA depois que eu tivesse a certificação. Porque a certificação hoje, ela tem uma relevância maior e uma aplicabilidade muito maior do que um MBA. Então, depois que você
tirou a certificação, já se colocou no mercado, ah não, agora eu estou tranquilo, já me coloquei no mercado, eu quero me especializar ainda mais, sem a necessidade de tentar fazer uma colocação, aí sim eu iria de MBA. Mas, na minha visão, não faz sentido ficar 1 ano e meio estudando MBA sem ter as certificações. Beleza? Então é isso, respondendo estas perguntas, a gente vai se ver no próximo material e diga-se de passagem, eu espero que você tenha se inscrito na Semana do Bancário. O link está aqui embaixo desse vídeo, a gente se vê segunda, um grande abraço, tchau!